Essa é a sessão Conversa nas Tardes. Nós estamos aqui para tentar dirimir algumas dúvidas. E uma irmã me faz uma pergunta, eu não vou citar o nome dela, até porque não é conveniente. Ela faz a seguinte pergunta: casei-me há 2 meses, mas não estou suportando mais meu marido. O que faço, pastor? Casei-me com apenas 1 mês de namoro. O casamento é uma união estável. O que faço? Não tomamos a ceia porque não nos sentimos casados. E não estou me adaptando a ele. Somos diferentes demais, pastor. Fico pensando se eu me arrepender, mas não estou feliz com ele. Olha só, irmãos. Casamento é algo muito sério. As pessoas precipitam com o casamento. Casamento é algo muito sério, gente. Não é possível alguém que tem Cristo Jesus no coração, que procura viver a vontade do Senhor, casar com 30 dias. É difícil. Meu Deus, misericórdia. Tem que ter muita confirmação de Deus, muita confirmação de Deus. Buscar verdadeiramente a confirmação do Senhor para dar um passo tão grande. Porque a tendência é isso aí. A tendência é chegar num ponto em que a união estável deixa de ser estável. É fato, irmãos. É fato, não tem como ser diferente. Nós precisamos estar atentos a isso. O casamento torna as pessoas uma só carne. Mas para que essa uma só carne venha a ser um fato, a ser uma realidade, é preciso que haja uma interação em todos os aspectos. Uma interação de pensamento, de princípios, principalmente de princípios cristãos. Servir o mesmo Deus, o mesmo desejo com as coisas do Senhor, o mesmo zelo com aquilo que é de Deus, procurar o Senhor acima de todas as coisas. Mas, quando as pessoas querem casar para satisfazer uma necessidade fisiológica, talvez, ou porque está solteira e precisa de alguém, quer um companheiro de qualquer forma, e o primeiro vivente ou a primeira vivente que aparece laça o cara, faz igual a cowboy, não é? Laça o camarada ou laça a camarada e traz para dentro de casa. A tendência é isso aí, irmã. Isso que está acontecendo com você. Não vai muito longe, não vai muito longe. Por quê, irmãos? Porque não tem a permissão de Deus, porque não buscou conhecer a vontade do Senhor, está agindo segundo os interesses da própria carne. E nós não podemos agir segundo a carne. Nós somos chamados para agir em todos os aspectos da nossa existência segundo o Espírito Santo de Deus. Eu não posso tomar decisões na minha vida sem que o Senhor permita, haja vista que partimos do pressuposto que a nossa vida foi comprada por Cristo Jesus, já não nos possuímos. Nós doamos, entregamos a nossa vida para o Senhor. Se eu entreguei a minha vida para o Senhor, veio nesse contexto tudo quanto eu tenho. Veio a minha casa, bens, veio filho, enfim, a minha própria vida também, claro. Eu já não posso agir da forma que eu acho conveniente. Eu já não posso agir da forma que eu acho certo. Eu tenho que passar a agir da forma que Deus acha certo. E com relação a casamentos, a Bíblia é muito clara a respeito disso. Extremamente clara. A Bíblia fala a respeito da união entre luz e trevas. Claro, não vai dar certo. Onde há luz, não pode haver treva e vice-versa. Então, se não houver, irmã, se não houver, minha querida, um mesmo objetivo de vida, um mesmo Senhor sobre ambas as vidas, não vai funcionar. E mesmo que haja o Senhor sobre ambas as vidas, mesmo que ambos sejam do Senhor, é preciso primeiro conhecer a vontade de Deus. Nós não podemos agir segundo o nosso próprio interesse. Tudo quanto façamos é preciso apresentarmos primeiro diante de Deus e dele buscar a permissão, dele buscar a aprovação.
Evidentemente que nosso Brasil aprova a união estável, claro, aprova. Hoje, em nosso Brasil, tanto faz você estar casado no civil quanto na chamada união estável, o Estado reconhece da mesma forma. Reconhece da mesma forma. É como se fosse um casamento com separação parcial de bens. Aquilo que vocês juntaram após a união estável é de ambos. Não há muita diferença em você estar casado no civil ou dentro de uma união estável. Mas nós precisamos entender que a palavra de Deus nos chama a atenção para aspectos que não podem ser dispensados, gente. Meu Deus, como é que eu conheço uma pessoa e com 30 dias vou morar com essa pessoa e faço um contrato de união estável? Olha só, tá com toda a cara que tá errado, tá com toda a cara que a coisa não vai funcionar. Afinal de contas, eu não posso agir segundo aquilo que eu acho correto, mas eu tenho que me adequar a toda uma situação. E aqui no Brasil, mesmo que a união estável é reconhecida pelo Estado como normal, como legal, mas a igreja tem as suas ressalvas. Provavelmente a irmã está afastada do rol de membro da sua igreja, até porque o pastor, a essa altura do campeonato, a essa altura do Estado, já a afastou do rol de membro. A irmã disse que não toma ceia, até porque, de certa forma, está em pecado. E para completar todo o quadro, você já não suporta mais o teu esposo. Irmã, esta é a consequência das nossas ações precipitadas. Lembro-me que uma vez eu falei para ti, e recordo disso, que a irmã precisava orar muito, acertar-se com o Senhor, buscar a presença de Deus, ver a confirmação do Senhor sobre estas situações. A irmã disse que tinha até fornicado, entrado em fornicação com esta pessoa, recordo também desse fato. Então veja, irmã, todo o alicerce do teu casamento foi feito sobre a areia. A fornicação, a união estável, o consequente afastamento do rol de membros da igreja, a vida em pecado, só poderia dar nessa situação. Aí a irmã me pergunta agora o que fazer. Irmã, depois do leite derramado, minha querida, fazer duas coisas, e eu creio que a principal dela é voltar-se para o Senhor, voltar-se para Deus. Já errou, já? Não tem mais jeito? Não, já errei, não tem mais jeito. Mas eu não suporto mais. O que fazer agora? Primeiro passo, você vai ter que acertar a tua vida com Deus. Acertar a tua vida com Deus, irmã. Tem que colocar o joelhão no chão. Pedir perdão a Deus pela tua precipitação, pelo teu pecado, pela tua desobediência, por ouvir a carne e não ouvir o Espírito. E olha que eu falei contigo a respeito disso. E você mesmo assim foi. Provavelmente o teu pastor falou contigo a respeito disso também. E mesmo assim você foi em frente. Então você tem que voltar agora. Tem que fazer uma restauração de vida. É chegar diante de Deus, reconhecer o teu estado e falar para o Senhor que você pisou na bola com Ele, que você errou feio com Ele, que você quer consertar a tua existência, que você quer mudar a tua sorte. E isso se faz com arrependimento e confissão de pecado. Arrependimento e confissão de pecado. Esse é o primeiro passo. Arrependimento e confissão de pecado. Como você já constituiu essa família? Um tanto precipitada, mas já constituiu essa família. O segundo passo, após o acerto espiritual, o segundo passo é você clamar a misericórdia de Deus sobre o teu casamento. É você clamar a misericórdia de Deus. É você apresentar diante do Senhor essa tua união estável, com um projeto de em breve trazer isso para o civil, casar-se no civil, para que a igreja te aceite de volta, amém? E para que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida. Primeiro, claro, é você acertar a tua existência com o Senhor. Acertou a existência com Deus? É possível, no meio dessa bagunça toda, restabelecer a comunhão? Sim, totalmente possível. A partir do momento que você se arrepende dos teus atos errados, mesmo você dentro da união estável ainda, é possível você ter comunhão perfeita com o Senhor, sem sombra de dúvida. Amém? Sem sombra de dúvida. Aí você vai orar bastante, vai jejuar,
vai clamar pela graça de Deus, para que o Senhor mova o braço misericordioso sobre a tua vida. Quem sabe o Senhor toca no teu coração, arranca de você essa rejeição, arranca de você isso que não procede, amém? E restabeleça a paz dentro desse casamento tão curto. Mas, se mesmo você fazendo isso, se tudo continuar da mesma forma que está, e você não conseguir a paz dentro do teu lar, dentro do teu casamento, dentro da tua vida, não tem outra solução, irmã, infelizmente, não tem outra solução. É melhor que vocês vá até o cartório e quebre o contrato. Vá até o cartório e quebre o contrato. Fazer o quê? Vá até o cartório e quebre o contrato, cada um para seu lado. Amém? E após quebrar esse contrato, por favor, vê se volta para os pés de Cristo. Vê se coloca juízo na cabeça. Vê se coloca dentro do coração o mover do Espírito, a direção do Espírito, para novamente não errar. Para não pisar na bola novamente. Porque é assim que funciona, irmã. Talvez você fale, Elias Oliveira, mas a palavra é dura. Mas eu quero falar para você que antes de ouvir uma palavra dura hoje, do que ouvir lá nos céus uma palavra extremamente pesada. E essa palavra será proferida pela boca do nosso Senhor, o Todo-Poderoso, que fala como trovão: afastai-vos de mim, afastai-vos de mim. Então, se ainda há uma chance de restauração, uma chance de conserto hoje, se há uma chance de renovação, você precisa agarrar essa chance. Você precisa agarrar a chance que Deus coloca diante de você. E há uma possibilidade do Senhor mudar por completo não só a tua forma de enxergar o teu esposo, como além disso trazê-lo para os caminhos do Senhor. Provavelmente ele não é servo de Deus, ou se for, deve estar afastado também da comunhão. Trazê-los de volta para a presença do Senhor, renová-los, é totalmente possível, e ainda selar a vossa união, mesmo que ela tenha iniciado de forma tão torta, de forma tão complicada, mas o Senhor pode selar essa união com toda a sorte de bênçãos, mas depende de vocês, Amém? Mas se for para viver da forma que você colocou aí, amada, é melhor quebrar o contrato da união estável e voltar-se totalmente para os pés do Senhor, esperar em Deus. Um grande problema da gente, um grande problema do ser humano em relação a relacionamentos, o nosso grande problema com relação a relacionamentos é a nossa precipitação. Nós vamos ficando velho, bate aí os 30, os 35, os 40, 45. Talvez você não tenha conseguido constituir uma família. Aí você entra em desespero. Aí o que é que você faz? Você se lança, aberta para qualquer coisa. O lance é casar. O lance é, entre aspas, desencalhar. Eu quero desencalhar. E às vezes, irmãos, é aí que está o laço do diabo. Porque o diabo vem e oferece aquilo que você quer. Aí você desencalha e descobre depois que você encalhou. E desta vez encalhou de uma forma mais complicada. Porque antes não tinha muita coisa. Estava encalhada porque não tinha casado. Agora encalhou de fato porque casou. E às vezes, para desencalhar no casamento, há dores, sofrimentos, vergonhas, há toda uma situação da sociedade que nos envolve, que envolve as pessoas, e o preço a ser pago é bem maior, sem contar que há toda uma repercussão dentro da igreja, há toda uma repercussão, infelizmente, negativa dentro da igreja, e muitos e muitas não conseguem se restabelecer na presença do Senhor, e a vida torna-se um caos total.
Gente, você quer casar? Quer? Aí Elias Oliveira, eu quero casar. Tem quantos anos? Eu tenho 20 anos. Tá bom para iniciar a oração. Tem que orar, gente. Tem que orar. A Bíblia é clara com relação a isso. Temos que orar, na verdade, em todos os aspectos da nossa vida, em todos os aspectos, não apenas nessa de relacionamento, mas em todos os aspectos, nós precisamos buscar conhecer, nós precisamos buscar a vontade do Senhor, conhecer a vontade de Deus, para que possamos dar passos seguros, gente, passos seguros. É só dessa forma que se consegue vencer. Eu não posso fazer na força do meu braço, na força do meu querer, porque vou quebrar a cara. Relacionamento é extremamente sério. Em nosso site você encontra diversos estudos com relação a namoro, a casamento. Há também mensagens a respeito desse tema. Você, quando acessa o vivos.com.br, há ali um local de busca. É só você digitar namoro ou casamento. Surgirá diante de você uma série de estudos que você poderá ler, meditar e descobrir como agir para que você não haja errado, para que você não tome uma decisão precipitada que vai lhe custar caro depois, que vai lhe custar caro. Amados, estejamos atentos à vontade do Senhor. Façamos, portanto, a vontade de Deus em todos os aspectos da nossa vida. Amém? Em todos os aspectos. Ainda essa irmã já não suporta mais o esposo com apenas 2 meses de casamento. Fica ainda o conselho para que você procure o teu pastor, que certamente falou para você não fazer isto, provavelmente tenha falado. Isto é, se você foi até ele buscar uma orientação, provavelmente ele te orientou a não fazer isso. Vá até ele. E desta vez fale, pastor, a situação está dessa forma. Me ajuda, me ajuda. Amém? Certamente ele vai orar com você, ele vai te direcionar. Talvez vai até confirmar as minhas palavras, ou como ele conhece você pessoalmente, conhece você, sua família pessoalmente, pode te orientar de uma forma até mais efetiva. É um tanto difícil você aconselhar uma pessoa que você conhece pelo nome apenas. Você não sabe quem é a família, como age, qual a ação dentro da igreja. É muito difícil, então você parte do pressuposto que a pessoa é fiel a Deus. Esse é meu princípio. Sempre que alguém me pede um conselho, o princípio é que essa pessoa é fiel a Deus. Em cima desse princípio é que vai a palavra. Mas pode ser que a pessoa não seja tão fiel assim. Mas tem que buscar de Deus a orientação. E depois sentar com teu esposo e conversar com ele. Conversar, minha irmã, tem que conversar. Expor a situação, para chegarem num ponto em comum, para que haja uma convergência. E essa convergência seja um rompimento em definitivo ou um conserto, para que vocês possam continuar juntos pelo resto de vossos dias. No entanto, é preciso que essa situação seja consertada, claro. Que vocês casem no civil, para que vocês voltem à comunhão à igreja, e que juntos busquem a presença do Senhor. No entanto, se teu esposo não é cristão evangélico, se ele não segue ao reino da luz, aí a coisa muda muito de figura, fica muito complicada. E o preço a ser pago ainda é maior. E isso, claro, já em decorrência da não observação, da inobservância de princípios divinos que todo mundo sabe de cor. Todo pastor fala isso em casamento. Que comunhão há entre luz e trevas? Não é verdade? Isso aí todo mundo sabe de cor, mas se a pessoa, mesmo conhecendo esse texto, mesmo conhecendo essa verdade, se aventura num relacionamento misto, se aventura num casamento misto, ela tem que estar preparada para que haja sucesso ou insucesso. E provavelmente o insucesso é que vai surgir. Os problemas é que hão de surgir. A dificuldade é que há de surgir. Amém? Portanto, conserte a tua vida. Finalizando a palavra, conserte a tua vida. Acerte-se com o Senhor. Joga o joelhão no chão. Peça perdão a Deus. Arrependida, claro, peça perdão a Deus. Entregue tua vida para o Eterno.
essa situação toda para o Senhor. Ore, jejue pelo teu esposo, pelo teu relacionamento. Amém? E mesmo assim, se a resposta do Senhor não é das melhores para você, que você venha romper isso aí enquanto há tempo, para que o Senhor possa ser ainda honrado e glorificado na tua vida, nos dias que ainda te restam. Amém? Busque Deus, mas busque Deus. Busque a presença do Senhor e aquilo que Deus quer para a tua existência, porque é assim que nós agimos, é assim que nós fazemos. Todo o nosso ser precisa estar em conformidade com a vontade de Deus. Um abraço a você, minha irmã, que Deus abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre a tua existência e que essa palavra tenha sido útil para a restauração da tua vida. Amém.